Olá, seja bem-vindo a essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Nesses últimos capítulos, estou falando sobre o desencarne, mas o desencarne sempre com o olhar de ciência que o André Luiz traz e que os cientistas que estudam essa parte da morte do corpo, ele às vezes não sabe fazer essa ligação, que ele às vezes não traz a discussão do perispírito, não traz a discussão do corpo espiritual, não faz essa ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, ele não conhece esses detalhes. Então hoje eu vou trazer um assunto que ainda para o mundo científico acadêmico atual isso não é ciência, mas o André Luiz não está dizendo como hipótese, ele está dizendo uma verdade científica, que é questão de tempo, os cientistas vão ter que estudar, que é esse cordão prateado que liga ao espírito, o perispírito ao corpo, ou seja, o espírito quando vai reencarnar, ele está ligado ao perispírito, ao corpo espiritual dele. E, naturalmente, está ligado o espírito lá com todas as suas informações do inconsciente passado, do inconsciente arcaico dele, do inconsciente puro e do inconsciente atual que ele está se formando agora. Ele vai ligar com o corpo mental, com o perispírito, com o corpo etérico, vai ligar com esse ser que vai nascer. E nessa ligação forma-se o cordão prateado. E esse cordão prateado, ele vai ligar entre o perispírito e o ser que vai nascer aqui, inicialmente no ovo zigoto, e vai ficar, acompanhar a pessoa, só é o último que corta, quando corta esse cordão prateado, você realmente fez o desencarne, pelo menos físico, ali não volta mais, o corpo não tem como voltar mais, o corpo já entra numa decomposição muito rápida, mas esse cordão prateado é como se ele funcionasse como se fosse uma veia, um fluxo energético que vai correr de um caminho para outro, e isso é muito importante no momento do desencarne. Então o André, ele descreve que esse cordão prateado, quem vem cortar são técnicos. Normalmente eles falam que tem cordão energético vital ligado com o corpo, que tem espírito técnico que vem fazer isso, mas às vezes o espírito é tão evoluído que faz esse corte, mas no cordão prateado não, só tem que ter técnicos para fazer, que vem cortar, e que esse cordão prateado está ligado lá no perispírito e vai ligar com a zona robóide do espírito, do corpo que estava aqui, na fossa robóide, lá no cérebro, ele está ligado lá. E quando corta isso daí, então esse cordão prateado é como se fosse um fluxo de energia que passa de um caminho para o outro. Então, esse cordão, por exemplo, o sujeito já fez ali, desligar tudo, menos o cordão prateado. O cordão prateado é como se fosse um ponto ainda de ligações agora entre o espírito e o corpo. Só que esse cordão prateado, ele precisa passar por algumas experiências antes de ser cortado, ou seja, é preciso esvaziar essa parte vital do corpo antes do desencarne. O desencarne e a encarnação são muito parecidas. O menino, quando vai nascer, quando nasce aqui, ele está ligado com a placenta e normalmente a gente deixa demorar um pouco para fazer cortar a placenta que está ligando o umbigo com a criança ali, vai cortar ali na placenta. Se demorar muito, vai ficar a substância deletéria passando para a criança. A mesma coisa, esse cordão prateado, e existe espírito como suicida, de um modo geral, não todos os casos, mas de um modo geral, ele ainda fica ligado durante um tempo, e ele assiste a decomposição do corpo, ele assiste os germes comer ali, barata, rato, é um sofrimento, mas ele fica porque ele ainda está ligado, ele precisa passar ainda um esvaziamento vital
para que isso possa se libertar. Então, o cordão prateado. Então, é muito, de um modo geral, esse cordão prateado, as informações que o André trouxe, que o Emmanuel também confirma, ele diz que é uma média, geralmente, de no máximo 72 horas é cortado esse cordão prateado. Mas existem casos que passam, sobretudo, como eu disse, o suicida. Às vezes o suicida enterra e às vezes o espírito ainda está ligado com o corpo ali dentro do cemitério. Ainda demora tempos para se esvaziar. Precisa um tempo para isso esvaziar. Quanto mais evoluída a pessoa estiver, mais rápido é esse corte desse cordão prateado. Então, essa lição desse cordão prateado, que ainda é desconhecida no meio acadêmico oficial nosso, ele vai ser discutido dentro de alguns anos, porque dentro de alguns anos o cientista vai estudar o corpo espiritual, e ao estudar o corpo espiritual ele vai ter que estudar esse cordão prateado, que o André Luiz vai descrever e dizer como é que isso é feito, o corte, que é algo de muita importância do entendimento dessa nova fisiologia que vai acontecer no perispírito. Esse cordão prateado tem uma grande participação nisto, que depois a gente vai falar quando falar na histogênese histogenética espiritual, aí histogênese espiritual e histólise, nós vamos falar desse assunto. Mas, por enquanto, é muito importante essa informação que o André traz, é uma informação que para o mundo acadêmico aqui isso não tem valor nenhum. Para alguns pode pensar que é uma hipótese, para o André não é hipótese, é uma verdade científica. Então, verdade científica é questão de tempo que a sociedade, quando for discutir, vai dizer, puxa, o André lá, 100 anos atrás, já falava desse cordão prateado. Isso também os esoteristas falam, não é só... Tem um número grande de médios, tem trabalhos de pastores falando desse assunto. Tem trabalho de cientista como Elizabeth Kubler-Ross falando sobre esse cordão prateado. Então, não é uma novidade. E na própria Bíblia, lá no Eclesiástico, eles falam do cordão, do vaso dourado e vaso prateado. Eles falam disso, não é um assunto novo. Que Deus guarde vocês e até o próximo encontro nosso.